Começou a gravar já, né? Então, bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos da Liga de Psicanálise aqui da URGS. Esse é o nosso evento GEL, Grupo de Estudos Livres. E a gente está no mês de junho. Esse aqui é o último dia desse mês. A gente vem falando sobre a psicossomática nos nossos encontros. E esse é o quarto e último, que nós vamos dar seguimento então, a essa temática. Hoje quem vai encerrar vai ser eu e a Vitória, que vamos falar um pouquinho sobre a psicossomática e a clínica, né, como é que a gente lida com a somatização na clínica um pouquinho. E, bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a visão a partir do meu curso, depois ela fala a partir da visão do curso dela, né? E acho que é isso, gente. Eu vou aceitando que conforme o pessoal for entrando, tá gravando já, depois pra gente colocar no nosso canal no YouTube. Depois, quando acabar o evento, mais pro final, eu mando o link de presença para vocês preencherem. E fiquem à vontade para fazer perguntas durante a apresentação ou ao final, podem ligar a câmera e o microfone ou só mandar no chat mesmo. E eu acho que é isso, eu vou começar a apresentar aqui. Só deixa eu trocar a tela aqui. Vocês estão enxergando já? Sim. Então, vai ser uma responsa bem grande para nós, né, porque eu encerrar o evento, porque o nível de apresentação dos nossos colegas foi bem elevado, então a gente espera que a gente consiga entregar um pouquinho disso agora no momento. E, enfim, deixa eu ver se não chegou mais ninguém. Não, enfim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como a psicossomática está inserida no campo da medicina, tá? Como que ela se apresenta nessa área, e depois a Vitória vai dar seguimento. Deixa eu aceitar aqui. Vai dar seguimento falando um pouco sobre a visão a partir da psicologia, da psicoterapia, como lidar na prática, mesmo aprofundar um pouco mais sobre isso, né? A gente separou, mas vai tá bem conectado os assuntos. Então, eu baseei a minha apresentação nesse... Qualquer coisa, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisem, tá? Eu estou falando aqui, eu não consigo ver vocês. Eu baseei minha apresentação nesse artigo aqui, cujo título é Medicina Psicossomática, propriamente dito. E ele é um artigo de revisão, ou seja, um artigo que reuniu analisou outros artigos de outros estudos publicados. Ele não é um artigo exatamente recente, mas ele foi publicado agora na última década, nessa revista aqui, International Journal of Clinical Practice, e justamente é sobre como esse campo ele contribui para a prática clínica na medicina. Assim. Então, eu tirei alguns pontos importantes daqui, eu vou tentar abordar durante a apresentação de forma breve. Enfim, começar definindo, então, a psicossomática dentro do campo da medicina, como é que ela se apresenta na prática médica, falar um pouquinho sobre quais foram as contribuições que ela trouxe para essa área, né, como é que se ela apresenta no dia a dia da clínica, e, por fim, tentar falar um pouquinho sobre como é que a gente deve construir uma relação médico-paciente de acordo com os princípios da psicossomática. Então, vou tentar abordar isso de forma cronológica na apresentação. Não sei se eu vou conseguir, mas, enfim, vai ser basicamente sobre isso. Então, a psicossomática, a gente sabe que quem estava vindo agora nos últimos encontros está bem familiarizado com o termo, né? E a psicossomática, ela é, então, esse campo interdisciplinar que vai estender ramificações para a área da psicanálise, para a área da psicologia como um todo, e para a área da medicina, que é o que eu estou tentando trazer um pouco aqui. E é um campo interdisciplinar que vai buscar entender, estudar como os fatores sociais, os fatores psicológicos vão atuar sobre os processos orgânicos do nosso corpo. Então, essa é a definição que a gente está bem familiarizado já. Tá? E, nesse sentido, a medicina psicossomática, ela vai, como é que eu posso dizer? Vai trazer essas considerações biopsicossociais para o cuidado do paciente durante a prática clínica. Deixa eu aceitar aqui.
Então, é basicamente isso que ela vai fazer, vai trazer essas considerações biopsicossociais no nosso entendimento do paciente durante a clínica. E ela é, por definição, multidisciplinar, ou seja, o que isso significa? Significa que ela não está restrita somente à área da psiquiatria, por exemplo, e ela vai ser extremamente relevante a outros campos da medicina. E aqui eu destaco algo que eu já falei nos nossos outros encontros, que é a área da atenção primária, a área da atenção básica à saúde, que eu acho que, bom, para mim é uma área de muito interesse meu, assim, eu cogito bastante seguir na área da medicina de família e comunidade, assim, e para mim é um contexto em que esse assunto se encaixa perfeitamente, porque a gente vai estar lidando com pessoas, muitas vezes, que estão sob um estresse social bem forte, ali, que vão estar em situação de vulnerabilidade, e esses princípios da psicossomática vão ser bem importantes de a gente ter em mente. E eu tô olhando toda hora para cá, porque eu tô com a minha segunda tela aqui, daí eu tenho que ficar cuidando para ver se eu não tô deixando de aceitar ninguém. Mas, enfim, dando seguimento. Aqui eu trouxe uma citação que eu peguei diretamente do artigo desse cara aqui, que é o George Engel, que eu acabei de falar, né, do modelo biopsicossocial, né, que a psicossomática é sobre isso, né, sobre trazer, basicamente sobre isso, sobre, dentro do campo da medicina, trazer, migrar desse modelo essencialmente, puramente biomédico, para um modelo biopsicossocial. E esse termo, essa palavra bonita que a gente vem usando nos nossos encontros, vem desse cara aqui. É um psiquiatra americano, já falecido, faleceu em 1999, e ele que elaborou trouxe para nós esse conceito de biopsicossocial, toda essa teoria, que basicamente nos diz que a gente deve estudar toda e qualquer doença, incluindo, além do indivíduo e o corpo dele, incluindo também o entorno dele, o ambiente externo, e entender esses fatores externos como componentes essenciais em um sistema completo. Ou seja, enxergar o indivíduo como um todo. O que enxergar o indivíduo como um todo às vezes pode soar um pouco óbvio para algumas pessoas, ou pode soar meio vazio para outras. Como é que isso se dá na prática? Vou tentar dar uma pincelada nisso depois, mas é basicamente isso, entender que várias dimensões da vida do paciente vão afetar o processo de adoecimento dele, vão ser geradores ou vão agravar a doença dele. A doença dele é multifatorial. Basicamente, essa é a noção que a gente tem que ter. E em relação a esses fatores, o texto traz alguns pontos assim que eles destacaram, que apareceram bastante nos artigos que eles levantaram, assim, que são fatores, principalmente os fatores de desenvolvimento, que são um dos principais objetos de estudo da investigação psicossomática, né? Como que esses fatores de desenvolvimento eles vão acabar nos tornando mais suscetíveis ao adoecimento. E achei interessante que um dos exemplos que o artigo traz é de um estudo que buscou compreender como que a separação precoce, a separação prematura materna, pode acabar tendo efeitos no organismo dos indivíduos. Como é que afastar o filhote da mãe cedo pode acabar trazendo complicações para ele, que tipo de modificações isso pode trazer. E eles identificaram que isso, né, esse evento ocorre muito cedo, cedo o suficiente para que o filhote consiga se desenvolver organicamente sozinho, mas não no tempo adequado, no tempo mais natural. Isso vai trazer modificações fisiológicas importantes, modificações, inclusive, no eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, coisa que a gente já discutiu também, quando o Samuel trouxe para nós no segundo encontro. Então, esses são esses fatores, assim, por exemplo, né, que vão acabar afetando o indivíduo e o adoecimento, ou favorecendo com que ele possa adoecer. Abusos na infância também são assuntos bem discutidos quando a gente trata de somatização, mudanças, perdas, aí falando mais da nossa vida recente, né? A gente tem que olhar tanto para o nosso passado quanto para o nosso presente. E eu gosto muito, a gente sabe que a psicanálise ela dá muita importância para o nosso passado, para a nossa infância, e eu concordo muito com isso também. Eu acredito que o nosso passado ele é presente na nossa vida e impacta muito nosso comportamento, né? nossa vida como um todo. Por isso que eu sou fã da psicanálise, por conta disso. E a psicossomática também tem essa noção, né, de que esses fatores iniciais lá de desenvolvimento também podem acabar trazendo consequências para o nosso bem-estar, para a nossa saúde.
E aqui o artigo traz também esse esquema referente a aquilo que a gente chama de teoria da carga alostática, que foi desenvolvida em 1993 por esses caras aqui, que basicamente mostra como os nossos fatores de personalidade, nossos fatores genéticos, fatores ambientais externos, como eles estão constantemente ligados à nossa rede nervosa, nosso sistema nervoso, nosso sistema endócrino, nosso sistema imune, né? Coisa que a gente também já discutiu em outros encontros, né? E como em algum momento um determinado estressor físico ou emocional pode acabar influenciando ou impactando esse equilíbrio, né? O nosso corpo está sempre buscando esse equilíbrio, a homeostase. E muitas vezes esses fatores estressores podem acabar impactando isso, ou o corpo pode sair resiliente dessa situação e se adequar a um novo equilíbrio, ou a coisa pode desandar e a gente se torna muito mais vulnerável a adoecer ou a agravar uma doença já crônica. Então, a psicossomática dentro da medicina justamente traz isso como contribuição, esse olhar mais atento a esses fatores, né, esses detalhes. E, além disso, o artigo também traz essa tabela aqui, que eu achei interessante de mostrar, que é referente ao DCPR, que é um modelo de classificação de doenças cujos fatores psicossociais têm uma extrema relevância clínica, né? Ou seja, são doenças aqui, uma classificação de doenças, grupos de doenças, de síndromes, em que a somatização ela é bastante forte, assim, e, enfim, esse modelo ele foi já desenvolvido há bastante tempo, lá nos anos 90, 1995, para ser mais específico, desenvolvido dentro do contexto da psiquiatria, e eu admito que eu não compreendo bem todas essas classificações aqui, mas eu achei interessante trazer para mostrar que a psicossomática dentro da medicina ela já é bem estabelecida há bastante tempo, é uma ciência bem estruturada e é extremamente relevante. E, por fim, eu gostaria de trazer algumas lições que eu tirei do artigo, assim, alguns princípios, por assim dizer, não sei se seria a palavra mais adequada, mas referente à relação médico-paciente, como é que a gente deve abordar o nosso paciente, né, na clínica, assim. E são princípios que eu acho que a gente deve ter em mente, algumas coisas que a gente deve ter em mente, seja no consultório psiquiátrico, né, aqueles que querem fazer psiquiatria, ou profissionais de qualquer outra especialidade que vão estar lidando com pacientes do consultório, ou na própria clínica da psicologia, enfim. Algumas coisas que a gente deve ter em mente, e acho que a principal delas é ter uma abordagem mais delicada, digamos assim. Em vez de, por exemplo, chegar para o paciente perguntando onde é que está doendo, perguntar para ele o que ele está sentindo. Não exatamente nessas palavras, assim, mas não chegar numa postura em que a gente já assume que existe, por exemplo, já existe ali um problema puramente orgânico que deve ser solucionado com um medicamento ou com algum procedimento, né, uma coisa puramente física, assim. E, em vez disso, chegar ali com uma postura mais aberta e escutar o paciente, né, ouvir o que ele tem para dizer para nós, e já chegar assumindo coisas. E, nesse sentido, também, pensar num tratamento não farmacológico, né, não querer já chegar entupindo o paciente de remédio, né, até porque muitas vezes o próprio paciente já chega requisitando algum remédio, assim, e às vezes os médicos acabam acatando esse pedido para agradar, para evitar um conflito com o paciente, mas nem sempre isso é o ideal, né? Talvez não seja a forma mais adequada de lidar com a situação. Né? Não prescrever nada sem eles entender bem o que está acontecendo, dar tempo para o paciente falar, para entender, para ver o que está correndo com ele, né? E dentro desse contexto também enxergar o paciente como um sujeito ativo. Muitas vezes os médicos se colocam numa posição de saber em que eles detêm todo o conhecimento e que o paciente deve simplesmente acatar, né, as prescrições do médico e obedecer, digamos assim, né, essa posição, essa relação hierárquica que se tem na clínica. E a psicossomática tem como um dos princípios, né, dentro do campo da medicina, justamente enxergar o paciente como um parceiro, né, que o paciente seja levado em consideração nas decisões, nas tomadas de decisão médicas, né. Afinal de contas, essas decisões vão impactar a vida dele. E eu acho, enfim,
Acho que, no geral, acho que são esses os princípios que eu tirei, assim, do artigo que eles levantaram de importante. E, enfim, eu acho muito importante, eu acho muito bacana isso aqui, porque eu lendo isso, lendo o artigo, eu fiquei pensando nas críticas que o próprio Foucault faz, né, à clínica, assim, em obras como O Nascimento da Clínica, em que ele fala sobre como, muitas vezes, o paciente ele é desconsiderado dentro do próprio processo de adoecimento, né? Como o médico não leva em consideração o que ele tem para falar, ao contrário do que se propõe a clínica da escuta, da psicanálise, enfim. Já chega ali assumindo uma posição de um modelo biomédico ali, que ele tem que solucionar com base só na observação. Ele vai fazer o diagnóstico só com base na observação, não vai se preocupar em escutar o paciente ou coisa parecida. Então, acho bacana isso, porque mostra como as ciências humanas são importantes na prática, assim, em outros campos de conhecimento, né? E só para finalizar, eu deixei aqui como sugestão de leitura esse artigo que eu acabei lendo ontem, inclusive, quando eu estava dando uma última revisada no tema, e dei uma olhada nele, achei ele bem interessante. Acabei me baseando um pouco nele assim, também na minha fala, Corpo e Fenômeno Psicosomático na Clínica Psicanalítica. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, eu achei bem bacana. E o que eu tinha para falar é basicamente isso, assim, queria só dar uma introduzida no assunto, e aí agora a Vitória vai dar seguimento, falando sobre como... Opa, só deixa eu trocar aqui. Falando da psicoterapia e a psicossomática. E, enfim, coisa que também o meu artigo ele também traz um pouco, mas eu já estaria me passando um pouquinho nos meus limites ali, eu não queria avançar muito para deixar para ela. Então, agora é contigo, Vitória. À vontade. Consegue me ouvir? Tá. Então, eu vou tratar da terapêutica da psicossomática pela visão da psicologia. Pode passar. Começando pela definição de doenças psicossomáticas, eu coloquei essa citação que eu encontrei em um artigo sobre psicossomática em crianças, que é a seguinte: a patologia psicossomática é uma ausência de simbolização psíquica da conflitiva que aparece em forma de sintoma no corpo. Eu achei interessante porque muitas vezes, dependendo da idade da criança, ela ainda não desenvolveu bem as habilidades comunicativas verbais dela. Então, com isso, acaba aparecendo realmente no corpo as questões que ela está enfrentando. E também acontece com adultos, mas na criança que não desenvolveu habilidades verbais ainda, é meio que inevitável, assim, que precisa se expressar de alguma forma, então acaba aparecendo no corpo o sintoma. Também as doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que acabam afetando o corpo de alguma forma, o funcionamento dos órgãos. E para ser enquadrada como uma psicossomatização, os sintomas eles não podem vir de uma alteração orgânica. Isso é confirmado nos diversos exames que muitas vezes esses pacientes acabam realizando, procurando entender o motivo daqueles sintomas no corpo dele. Pode passar. Com isso, tem os obstáculos do tratamento, que uma das questões é essa que eu citei anteriormente, que é a dificuldade e a demora do diagnóstico. O paciente ele vai em muitos médicos procurando segundas opiniões para entender o que está causando esses sintomas no corpo dele. Então, em algum momento, algum médico ele resolve avaliar se não é uma doença psicossomática e encaminha esse paciente para uma consulta psiquiátrica ou psicológica. E com isso, o paciente pode resistir a esse diagnóstico, porque ele queria uma cura dos sintomas físicos que ele estava sentindo, ele queria uma melhora rápida dos sintomas, e não é o que vai acontecer, porque na psicologia ele vai ter que ir nessas consultas e vai do analista, o terapeuta no caso, vai ter que avaliar quais são os motivos psíquicos para esses sintomas que ele está sentindo. Pode passar.
E as principais causas e fatores de risco para somatizações são muito estresse, principalmente no ambiente de trabalho, junto com as cobranças, traumas de infância que não foram resolvidos, ou traumas que acontecem no decorrer da vida, e essa dificuldade de expressar e falar sobre sentimentos, então eles acabam refletindo no corpo, e essas doenças podem ser desencadeadas por pressão psicológica ou bullying, depressão, ansiedade e um elevado grau de cobrança pessoal. Pode passar. Para o tratamento, geralmente conciliam medicamentos para aliviar os sintomas de depressão e ansiedade, quando é necessário, ou com medicamentos para aliviar os sintomas físicos, mas que não vão estar tratando a causa. Então, sempre tem que ter uma abordagem multidisciplinar, né, de diversos profissionais da saúde, conforme a necessidade do paciente, e sempre com o acompanhamento de um psicólogo. Pode passar. Agora, na psicoterapia psicanalítica, geralmente os pacientes somatizadores, eles não buscam tratamento por causa dos sintomas somáticos, dos sintomas corporais, e sim porque eles sentem crises de angústia acidentes que trazem uma sensação de desintegração. Então, com a presença de uma relação humana mais próxima, pode ser o psicoterapeuta, vai ser amenizada essas angústias e essas ameaças de desintegração do paciente. E é interessante pensar que muitas vezes a doença psicossomática ela começou por causa de um vínculo disfuncional, geralmente na primeira relação com a mãe do bebê, e ela se resolve em um vínculo terapêutico e saudável. Então, tudo se resolve no vínculo. E o foco dessa psicoterapia é na investigação da causa dos sintomas e ela busca uma melhora da qualidade de vida do paciente através da psicoterapia. Pode passar. Essa psicoterapia pode ter dois enfoques. Um deles pauta o tratamento no desenvolvimento das potencialidades do ser humano, e a outra modalidade foca o atendimento no próprio fenômeno psicossomático, buscando um ponto de encontro entre o emocional e as manifestações somáticas. E o analista deve sempre ter uma postura ativa frente a esses pacientes, buscando entender quais acontecimentos levaram a essa eclosão somática. E verbalizando e propondo diálogo com esse paciente, o analista abre vias de construção de um sujeito psíquico. Com as crianças, tem que ter a possibilidade dela brincar, criar, desenhar, mostrar o que está acontecendo no inconsciente dela através dessas formas criativas, para ela expressar o que está acontecendo no psíquico dela. E com isso vai ajudar a desenvolver um processo de criação simbólica e prevenir somatizações futuras na fase adulta. Pode passar. Muitas vezes, no atendimento das crianças, a análise ela se baseia na teoria do Winnicott, sobre os conceitos de ambiente facilitador, da mãe suficientemente boa e holding, se baseiam nisso. E o analista deve sempre manter uma postura acolhedora e continente, proporcionar um ambiente seguro, que facilite a autonomia e o afeto, e oferecer a ajuda que o paciente necessitar na medida certa, como se fosse exercendo o papel de uma mãe suficientemente boa. E as ferramentas terapêuticas que são usadas nessa terapia são o vínculo da confiança estável do paciente com o terapeuta, a função de continência, que muitas vezes falta na relação primária, a função do holding, do analista, a transferência e contra-transferência, a interpretação dos conflitos internos que geraram esses sintomas psicossomáticos, tentar entender a causa. E através do holding, o terapeuta ele ajuda no processo de simbolização, então ele consegue ajudar o paciente a expressar em palavras aquelas emoções, sensações, o estresse que estão prejudicando o paciente. E com isso vai amenizar a descarga dessas questões no corpo. Pode passar. Aqui
Eu falei anteriormente, né, das ferramentas da terapia analítica. Eu coloquei mais algumas, mas essas não são tão focadas na psicossomática, são mais gerais. Então, é só um esqueminha aqui para ilustrar. Pode passar. Eu sei que a liga é de psicanálise, mas eu só vou trazer um pouquinho de como a TCC trata as doenças psicossomáticas, só para a gente ter uma visão da outra abordagem, né? E uma das metodologias usadas é o treino do controle do estresse, que o objetivo dele é tentar mudar hábitos de vida e comportamentos que estão sendo prejudiciais, em 4 áreas que constroem os pilares desse treino, que é a nutrição anti-estresse, o relaxamento da tensão mental e física, o exercício físico e as mudanças cognitivas comportamentais. Que muitos dos artigos que eu li, alguns pesquisadores acreditam que a reestruturação cognitiva é importante no controle dessas doenças, porque os pensamentos, eles podem causar alterações no biológico. Então, o psicólogo tem que ensinar para o paciente a utilizar essas técnicas cognitivas para conter crianças disfuncionais e modificar atitudes, comportamentos prejudiciais. E o foco dessa terapia é o controle dos sintomas. É isso. Dúvidas, comentários? Parabéns, pessoal. Eu gostei bastante desse mês, foi bem bacana mesmo com esse assunto. Hoje eu estava relendo a Psicologia das Massas e numa introdução eles traziam uma frase do Freud que o paciente sempre sabe. E a fala assim de vocês sobre essa observação do todo, né? De alguma forma é isso, assim, o paciente tem a história dele, tem o que ele está sentindo, não no corpo, mas o que ele está sentindo como um todo, né? Então o paciente sempre sabe, talvez não consiga trazer naquele momento. E o nosso papel é esse, ir ajudando ele a pensar junto, mas bacana, gostei, parabéns. Eu queria parabenizar vocês também, eu gostei muito da apresentação de hoje, eu acho que foi uma forma muito legal de fechar o mês, justamente, porque conseguiu dar justamente essa visão de como que a gente acaba tendo essa interação mais direta com a pessoa, nesse ambiente psicanalítico mesmo, e tentando relacionar com o tema que foi a psicossomática e com tudo que a gente já viu também nas nossas últimas apresentações, tanto nos fatores bioquímicos, fatores corporais, que também trouxe, e na questão mais teórica mesmo, que a gente viu no primeiro encontro. Então, acho que foi justamente uma forma perfeita de compilar tudo isso e fazer um fechamento mesmo do tema para todo mundo que assistiu. Não, perfeito, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Direitinho? Beleza. Não, também para começar, então, eu vou agradecer. O pessoal realmente se puxou, fez o mês inteiro, foi muito legal. Já foi assim no primeiro mês, em abril, e esse mês aqui também foi. O grupo levou muito a sério o projeto, então isso é muito legal. Isso é muito legal. Então fica aí a parabenização para todo mundo. O Guilherme acabou de colocar também no chat ali o formulário de presença, então para quem quiser o certificado, né, tem que lembrar só de ter preenchido 3 dos 4 dias no mínimo, né. E assim, um comentáriozinho ali sobre a apresentação da Vitória, foi que ali ela fez uma ressalva de que ela ia falar sobre a TCS, só que ela, mesmo sendo a Liga de Psicanálise, mas assim, para nós, assim, que a gente está aprendendo ainda psicanálise, a gente está iniciando nesses estudos, uma grande dúvida que deve surgir para nós é se a psicanálise, e essa dúvida é uma dúvida, creio que seja, creio não, tenho certeza que ela é fruto ela é assunto em muitas discussões ainda no meio psicanalítico, que é
a psicanálise é ética ou episteme, né? E se a gente entender a psicanálise enquanto um estudo ético das relações humanas e que vai se moldando de acordo com as diferenças das relações humanas dentro das diferentes sociedades. Então, a psicanálise ela pode ser utilizada por várias técnicas diferentes, né? Então, a psicanálise, a teoria psicanalítica, ela pode ser utilizada dentro de muitas técnicas. Isso é psicanálise ou não é psicanálise? Ah, bom, aí a gente vai entrar noutra discussão. E aí eu estava olhando esses dias uma palestra do Ricardo Goldenberg, psicanalista. Ele era da revista Cult. Depois ele saiu da revista Cult. Ele tem vários livros publicados. Daí ele falava assim que no início da psicanálise, a psicanálise era muito restrita. A psicanálise ela era uma instituição com I maiúsculo, que ainda existe, né? São as instituições ligadas à IPA. Mas só existia instituições ligadas à IPA, não existiam outras instituições. Então, se tu queria estudar psicanálise, tu tinha que ser médico, psiquiatra, e tu tinha que ir para dentro de uma instituição da IPA. E o Freud, ele tinha uma frase que era assim, perguntaram para ele como saber se uma pessoa é psicanalista mesmo ou não, porque já estavam surgindo focos de psicanálise fora da IPA. E o Freud disse assim que, se ele não conhecia, não era psicanalista. Simples assim. Então, assim, porque a IPA surgiu assim, né? Tu tinha aula com Freud e aí tu ia fundar uma instituição da IPA. Então, é sempre uma sequência. E o Ricardo Goldenberg, ele fala assim, então, que quando ele estudou psicanálise ainda era assim. Ou era na IPA ou não era. Só que o Ricardo Goldenberg, ele é formado em psicologia. Então, ele não poderia ser psicanalista, né? Pelo menos não numa instituição ligada à IPA. E, então, ele levanta um debate que é a psicanálise, ela deve ser... a psicanálise será marginal ou não será? Mas ele explica que esse marginal que ele quer dizer não é exatamente estar à margem da ciência, estar à margem dos saberes, não é isso. O que ele quer dizer é, a psicanálise deve estar dentro de círculos, dentro de instituições com I maiúsculo. É bom isso, porque tu dá uma certa referência de formação. Isso é bom. Porém, dentro dessa posição também deve ser repensada. Então, a psicanálise ela não pode estar num pedestal onde não se toca. A psicanálise deve estar sempre crescendo, sempre trazendo novas indagações, novos saberes. Que foi assim que ela surgiu, né? A psicanálise ela surge como uma nova coisa dentro da saúde. E ela é feita, a psicanálise se desenvolve no fazer, que é assim como a ciência se faz, né? A ciência também é no fazer. E a psicanálise também. Então, fica aí essa reflexão. Eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Depois desse mês inteiro de palestras aí, de conversas, duvido que alguém não vai ter nada para falar. Então, pode falar à vontade aí, porque vai terminar, pessoal. Então, tem que falar agora. Não, eu só queria agradecer o pessoal que compareceu aí, né, todos os encontros. Teve gente que veio em todos, né? Muito importante. E acho que é isso, assim, o pessoal se puxou realmente, gostei muito de trabalhar com o grupo. Estava bem nervoso agora na apresentação, mas acho que saiu tudo ok. E acho que é isso, gente. Foi um prazer mesmo. E em relação à fala do Anthony, eu concordo muito com essa questão da psicanálise enquanto uma postura ética, assim, mais do que uma base epistemológica, ser uma forma de a gente se comportar
no mundo de trazer esses princípios para as nossas relações humanas, né? A escuta, principalmente, né? Tanto na clínica quanto nas nossas relações familiares, assim, eu acho que saber ouvir, saber orientar as pessoas a darem as respostas certas, não ser aquele chato que fica analisando todo mundo também, mas ter essa postura de saber ouvir, saber escutar. Eu acho que isso é uma coisa que a psicanálise leva para qualquer lugar e que eu prezo muito, que espero poder, quando eu me formar, quando eu estiver atuando na clínica, assim, poder trazer isso para dentro do consultório também, para dentro da unidade de saúde ou do hospital onde eu estiver. E acho que é isso, gente. Muito obrigado. Né? Isso é. Por que a psicanálise, né? Eu, por exemplo, se me perguntar por que eu estudo psicanálise, eu estudo porque eu não vejo outra forma de ser que não essa. Né? Não tem um porquê maior que não esse. A Djaila levantou a mão. Pessoal, parabéns pela apresentação. Eu acho que a gente fechou muito bem, né? Como o Samuel já comentou, a gente fechou muito bem esse mês com um grupo multidisciplinar e um assunto que ele tem muitas dimensões, né? E eu acho que vocês falaram muito bem sobre as abordagens e trouxeram muitas questões para serem pensadas, né? Eu acho que todos nós, né, cada encontro trouxe algo para ser pensado, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida profissional. E isso foi fantástico, assim, eu acho que a gente fechou o nosso mês com chave de ouro. Parabéns. Vou mandar aqui no grupo, no chat também, caso... Acho que, não sei se tem alguém aqui que já não esteja no grupo do Whats, mas eu vou mandar ali caso alguém queira entrar para ficar a par dos nossos eventos. A gente sempre manda os links ali. E acho que é isso. Se alguém quer falar mais alguma coisa para finalizar. Não, só deixar o convite. Se as pessoas não estão... eu estou vendo que tem algumas pessoas que são de fora da liga. Isso é muito legal. Esse é o objetivo. Então, assim, entre no nosso grupo, aberto à comunidade, né, aberto às pessoas de fora, que lá vai ser postado ainda hoje, ou amanhã no máximo, o calendário de eventos desse mês não, de julho, né? E em julho a gente vai ter aí vários eventos, e o primeiro, já adianta, é semana que vem. Então, semana que vem dia 6. Então, entre no nosso grupo do WhatsApp, acompanhe as nossas redes, principalmente o Instagram, e é isso. Muito obrigado pela presença. Certo. E deixem um feedback no formulário de presença, para a gente saber o que a gente pode melhorar, o que a gente está fazendo certo. Perfeito. Eu vou finalizar a gravação aqui. Obrigado.